Bom dia, tudo bem? Hoje na live eu quero falar sobre como estar disponível para os outros, como ajudar, né? Nesse sentido de estar disponível para a dor do outro, sem nos perdermos, ou seja, sem entrarmos nessa dor e acabarmos nos perdermos de nós mesmas. Então, como lidar com essas pessoas que estão com sofrimento, como estar disponível para ser um suporte, para ser um apoio, vamos assim, trazendo esse movimento da compaixão, mas também nos apoiando nesse momento. E é algo muito desafiador, né? É conviver com pessoas, principalmente pessoas que nós conhecemos muito bem, pessoas que nós amamos, quando essas pessoas estão passando por um momento de dor e de dificuldade, acompanhar o sofrimento dos outros sem nos perdermos nessa dor. Seria sobre isso então que eu quero falar hoje. E isso foi algo que eu aprendi esse ano também, foi um aprendizado bem desafiador e, enfim, não aprendi da melhor forma possível, né? Eu perdi a minha melhor amiga há um mês, então, assim, eu ter entrado em contato com esse conhecimento antes de passar por isso me ajudou muito, então, por isso que eu quero compartilhar com vocês também. Tem outras lives que eu falo sobre isso, sobre como você passar, né, por um momento que outra pessoa que você ama, que você é muito próximo, está passando por um momento de dor. E quando eu falo dor, lógico que não é só dor física, né, gente? Estou falando da dor emocional mesmo, desse sofrimento. Então, vamos falar sobre isso hoje, sobre estar disponível, como você pode ser esse apoio, essa fonte, mas também cuidando das suas emoções, cuidando de você, entendendo que você, assim como o outro, também é importante e precisa, né, desse suporte, precisa estar bem. É importante também ter essa consciência de que muitas vezes nós achamos, né, nós crescemos, eu mesma já ouvi várias vezes e ainda bem que eu não me permiti acreditar nisso, que cuidar de mim é egoísmo, né, que o amor próprio é egoísmo e que nós temos que estar 100% disponível para os outros e isso é trocar 6 por meia dúzia, porque se eu me desdobro para alguém ficar bem e não olho para o que eu preciso, para as minhas necessidades, encontrando apoio e suporte internamente, quer dizer que alguém ficou bem, mas para isso eu precisei ficar mal. Então não adiantou nada, né? Esse processo do autoconhecimento, ele é muito bonito no sentido de que eu olho para mim, eu olho para as minhas necessidades, eu supro o que está em dor em mim, me cuido e quando eu estou bem, eu consigo transbordar e ser suporte para os outros também. Então, acho que antes de mais nada seria você verificar se você está em condição ou não de ser um suporte para uma outra pessoa, se você tem condições de estar disponível para a dor da outra pessoa, senão você precisa ser muito sincera, muito honesta com o teu sentir, com o que você dá conta nesse momento. E isso não é egoísmo, isso é realmente você se cuidar, né? Como eu falei, não adianta você se desgastar, você sofrer junto. Eu vejo assim que muitas pessoas, elas acreditam que para ajudar a outra pessoa elas precisam estar sofrendo junto, então elas precisam ficar chorando junto, elas precisam se desgastar junto. De que forma que você, o seu sofrimento contribui com o sofrimento de outra pessoa? Então, por isso que eu sempre falo das lentes e das percepções, como que você percebe o sofrimento, como você percebe esse movimento de apoio, esse movimento de estar disponível, porque essa lente que você vai enxergar que vai determinar a tua atitude, o teu sentir, como você se comporta. Então vá ressignificando se você também acredita que você precisa sofrer junto com a outra pessoa para ser um suporte, sabe? Que você não vai estar sendo leal, que você não vai estar sendo companheira, se você não vai estar sendo amiga, se você não estiver sofrendo e passando junto com a pessoa, sentindo as mesmas coisas que ela, quando ela está no momento de dificuldade. Então entenda assim que você tem muito mais, não vou dizer, vamos falar assim, você é muito mais um suporte, você traz muita mais segurança, você é muito mais esse colo, né? Esse lugar acolhedor, quando você está bem, enquanto a outra pessoa está mal. Então você ir para a fossa junto, você ir para o fundo do poço junto, não vai contribuir. Então começa a ressignificar se de repente é dessa forma que você percebe que você tem condições de ajudar os outros. E primeiro seja muito sincero, eu tenho condição de ajudar essa pessoa, eu tenho condição de passar por isso junto, não quer dizer que você vá abandonar a pessoa, não é isso. Mas quer dizer, se você não tem condições,
você busca suporte para você também. Então, assim, onde você vai encontrar esse suporte, onde você vai encontrar esse apoio quando você for entrar em contato com isso. Então, é muito importante, como eu falei, né? Essa minha amiga estava passando por um tratamento de câncer, então meu pai teve câncer, então eu já sabia como é desafiador você acompanhar alguém que está passando por um tratamento de saúde. Então, assim, eu já tinha essa experiência e nesse primeiro momento com meu pai, eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa maturidade. Então, assim, eu passei por isso lidando da forma que eu conseguia, que foi péssima, né? Foi péssimo, mas era como eu tinha condição. Então, nesse outro momento, como eu já sabia como isso é difícil, como isso é desafiador, como isso é dolorido, eu já busquei esse suporte antes. Ou seja, eu procurei as pessoas que eu confio, as pessoas que têm condição de ser esse suporte. Enfim, tem uma live que eu falo só sobre isso, gente. Se vocês voltarem lá no IGTV, tá salvo. Então, assim, eu procurei essas pessoas e já disse o que eu preciso. Gente, eu tô indo, vai ser difícil pra mim, eu vou precisar de vocês. Então, é eu pedir ajuda, é ser sincero que nós não damos conta de tudo sozinho, né? Agora, o que é nossa responsabilidade, o que não é, o que cabe a nós, o que não cabe. Então, é disso que eu quero falar. Outra coisa que é importante você se observar, que seria a questão do dó, né? Se você sente dó das pessoas que estão sofrendo, porque olha só o que está por trás do dó, né? Então, assim, é muito importante esse processo de desconstrução, de você ressignificar e ser muito sincera com o que você está sentindo, o que você está percebendo. Porque muitas vezes quando você olha para uma pessoa e pensa, coitada, que dó, quando você entra nessa percepção, por trás disso, você pode num primeiro momento estar achando que você está tendo empatia, que você está tendo compaixão, como eu falei, isso de entrar no nossa, mas é diferente de você olhar e falar, eu sinto muito, você enlutar e validar a dor do outro, de eu sinto muito que você está passando por isso, nós experienciamos, né, sentimentos difíceis, dores, e eu, assim como você, também passo por isso, eu sei quanto isso é desafiador. Isso é diferente de eu olhar para uma pessoa e falar, coitadinha, que dó. Quando eu olho para alguém com esse olhar, na verdade, o que está por trás disso, que parece uma empatia, uma compaixão, eu sou maior que essa pessoa, no sentido de que eu sinto pena, eu acho ela uma coitadinha, eu fico com dó dessa pessoa, porque, no fundo, eu estou fazendo esse pré-julgamento que essa pessoa ela não é forte, não é grande o suficiente para lidar com o que ela está passando. Então, observa muito, assim, sabe? Nossa, eu arrepio quando alguém fala coitadinha. É uma coisa que eu sempre pontuo. Não é coitadinha. Não é coitadinha. Você gostaria que alguém olhasse para você e dissesse coitadinha de você? Que dó de você? Então, se você está nesse padrão, de repente você está se colocando como vítima, sabe? Vítima da situação. Alguém que tem a necessidade de experienciar sofrimento, de experienciar o que seria algo contrário à abundância, prosperidade, a leveza, enfim, problemas, sabe? De estar sempre com problemas, sempre, sabe, tem algo dando errado, como uma forma de receber atenção, como um mecanismo que essa pessoa achou de se sentir amada, ou seja, eu entro na doença, eu entro no problema, eu entro na dificuldade, a minha vida ela não pode estar bem, porque se eu estiver bem eu não vou estar recebendo a atenção dos outros, eu não vou estar sendo amada. Então observe se esse não é um teu padrão que você projeta nas pessoas também, e entendendo isso, que por trás da dó, por trás do coitadinho que você enxerga no outro, você está se colocando como, aqui eu dou conta, eu daria conta de passar por isso, eu daria conta disso, mas essa pessoa não tem esse recurso, essa pessoa não tem estrutura, essa pessoa não tem força. Então observa o que está por trás e vá se tornando mais consciente desse julgamento inconsciente que você faz do outro, entendendo que todo mundo dá conta de passar pelas experiências que a vida traz, certo? É diferente de você pedir ajuda, poxa, tá pesado, realmente, tem momentos que é muito pesado, que a gente precisa recuar, que a gente precisa de ajuda, mas a gente dá conta. Então começa a construir essa visão de que como você enxerga o sofrimento, como você enxerga a dor, não quer dizer que você tem que bancar forte, bancar eu dou conta de tudo e ficar sobrecarregado, ficar toda cagada emocionalmente, sofrendo em silêncio, não é isso. Mas quando você começa a trazer um outro olhar para o sofrimento, tanto o sofrimento que você experiencia, você consegue trazer um outro olhar para o sofrimento do outro também, entendendo que é difícil, que isso dói, que é legal ter esse suporte, tanto interno, né, da autocompaixão, quanto encontrar em outras pessoas esse suporte, esse apoio acolhedor também,
mas que a dor, ela tá ali para ensinar alguma coisa. E que se você olhar para a dor, não no sentido de tentar fugir dela, mas olhar para ela entendendo que ela está trazendo algo sobre mim e me dando a oportunidade de crescer e aprender com isso, você pode encarar isso de uma outra maneira, sabe? De entendendo que, poxa, isso é muito difícil, mas o que eu posso tirar daqui? Para minha vivência, para minha experiência. E o que você aprende, isso vai te trazendo maturidade, isso vai te trazendo força, isso vai te trazendo coragem. Então, a forma como, de repente, você enxerga o processo do outro está muito ligado com a forma como você enxerga o teu processo. Porque é a lente que você usa. Então, essa é a realidade que você enxerga, tanto para si quanto para os outros. Então, ressignifique isso também, vá trazendo outras percepções que você pode ter sobre esse momento desafiador. Outro movimento que existe também nisso, de estar disponível para a dor do outro, seria de querer que o outro fique bem. Eu quero que o outro fique bem, lógico, porque você ama, porque você quer bem a pessoa. É muito desafiador quando a gente ama alguém e essa pessoa está passando por um momento difícil. Mas também, né, você precisa ser muito sincero, você está querendo aliviar a sua própria dor. Porque você entra nessa ressonância e você entra em contato com a dor do outro. Então, de certa forma, isso se torna muito desafiador porque você também está experienciando o sofrimento do outro. E diante disso, é importante você começar a trabalhar esse respeito pelo livre-arbítrio, pelo tempo e pelo processo que o outro tem para passar por isso. Por que eu estou falando isso? Porque senão você pode entrar nesse mecanismo de que eu já falei para essa pessoa fazer isso, essa pessoa não falou, então não vou mais ajudar. Eu já dei esse conselho para essa pessoa não seguiu, sabe? Ou de querer fazer pela pessoa, salvar a pessoa, e você pega, né, vamos falar assim, a carga dessa pessoa para você. Você quer tanto se livrar desse sentimento que você acaba querendo solucionar a vida dos outros e a tua vida vai ficando em segundo plano e você vai ficando todo sobrecarregada, toda exausta, entende? Então, aprenda a respeitar. Se o outro tem essa necessidade, essa escolha de ficar mais tempo nesse sofrimento, respeita e entenda que isso também é do outro, sabe? Não queira agilizar, não queira salvar o outro do processo que ele está vivendo. Você, né, nesse papel de estar disponível, eu vou ser um suporte. Eu não vou ser a pessoa que salva essa pessoa. Eu não vou ser essa pessoa que resgata, que cura a vida dela, que traz as soluções. Ontem mesmo alguém me mandou uma mensagem, né? Eu abri uma caixinha nos stories e me mandaram perguntando o que era. Você pode me consertar? Eu falei, eu não, mas você pode se consertar. Eu posso te apoiar no seu processo, eu posso compartilhar a minha experiência, o que ajudou para mim, mas isso não quer dizer que é o para você, entende? Então, assim, observa também esse movimento de que você está disponível como suporte, mas você não está ali para salvar essa pessoa, você não é responsável por esse processo e você não tem condições de fazer isso, sabe? Então, a mudança, a transformação, ela é uma decisão interna e é isso. Então, pode ser que a pessoa fique ali naquele estágio de dor, que ela não se mova e é uma decisão sua, entender que você é um suporte, mas que você não é responsável por tirá-la dessa situação. Isso é algo também que vai te trazer muita leveza, tá? Então, assim, cada um dá conta da experiência que chega e pode crescer com isso. Então, traga esse olhar de que eu vou te apoiar nesse momento que é difícil, eu vou ser esse suporte, mas a caminhada, a decisão, quem tem que fazer, quem que tem que atravessar por isso é você. Assim como é com você, é com o outro também. Então, quando nós estamos presentes para as outras pessoas nesse processo da dor, quando elas vão experimentando a dor, nós também experimentamos essa dor dentro da gente, porque existem áreas do nosso cérebro que elas são dedicadas a avaliar os perigos, as situações sociais de um coletivo e com isso nós entramos nessa ressonância empática, porque nós somos programados para essa interação social. Por isso que quando você está presenciando, experienciando o sofrimento de alguém, você também sente isso no seu corpo. E é exatamente disso, né, que eu me propus a falar com vocês hoje, de como você passar por isso sem se identificar. Então, você trocar as percepções sobre uma dor, sofrimento e sobre a sua responsabilidade nisso também
vai te ajudar a lidar também com o seu sofrimento que entra em ressonância com o outro. Outra coisa que também é legal, assim, você de repente se questionar é sobre esse processo de empatia. Quando você parte do pressuposto que você sabe o que a pessoa está sofrendo, você conhece a dor do outro, muitas vezes você tira conclusões precipitadas. Por quê? Porque você parte do pressuposto que a pessoa está experienciando a mesma coisa que você experienciou. E com isso, é como se você se desconectasse desse processo, desse compartilhar, dessa humanidade que existe no outro. Quando eu parto do pressuposto que eu já sei, que eu já te conheço, eu sei o que você está passando, eu deixo de ouvir a tua experiência, eu deixo de ser esse lugar de escuta, porque eu parto assim dessa ideia de que a mesma coisa que você está sentindo é a mesma coisa que eu senti. E não é porque eu sinto medo e você sente medo que nós sentimos na mesma intensidade, que nós sentimos na mesma forma, porque a forma como eu me construí como mulher é diferente da forma como você se construiu como mulher. As minhas experiências são diferentes das suas. Então, quando eu entro nessa questão da empatia de que eu já conheço a tua dor, é como se eu não estivesse validando o teu sentir, sabe? É como se eu estivesse abafando e anulando a tua experiência, a tua vivência também. Então, começa a praticar não tirar conclusões precipitadas e ser esse lugar de escuta, sabe? Entrar nesse espaço do novo, do desconhecido, de que, ok, eu posso ter passado por uma experiência semelhante à tua, mas a forma como eu experienciei é diferente, e quando eu me abro para escutar como foi para você, eu cresço com isso também, sabe? Eu me conecto com quem você é e não com o que eu deduzo que eu sei de você. E não desse pressuposto que eu já sei como você funciona, o que você sente. Não, você é um indivíduo único, sabe? Então, a gente se abre para essa diversidade de experiências e de intensidade. Então, se colocar no lugar do outro humaniza, mas também é um problema, porque quando a gente se coloca no dor do outro, quando a gente entra nessa ressonância empática, especialmente com as pessoas com quem nós somos muito próximos ou com quem nós sentimos muito amor, muita conexão, nós acabamos também entrando em contato com esse sofrimento que existe na gente. Então eu sinto a tua dor e eu também entro em contato, eu vou acessando traumas, dores que existem em mim e que ainda não foram curadas. Então, a partir do outro, eu também entro em contato com feridas que estão abertas e que de repente eu não estava olhando, que de repente elas não estavam pulsando. E com sua dor é como se isso entrasse em ressonância em mim também. Então, assim, entender que esse sofrimento empático, essa ressonância empática, ela pode ser uma sobrecarga para você. E por isso que eu falei, onde você se coloca também nesse processo de ajuda. E a frase que eu trago para mim é sempre, o outro, assim como eu, também é importante e eu também sou importante assim como o outro. Ou seja, eu tô aqui tentando ser esse suporte, mas é desafiador você lidar com alguém que está sofrendo, sabe? Quando você tem uma intimidade, um vínculo muito forte. Então, entendendo que às vezes você precisa recuar para lidar com as suas emoções e depois retornar. Você precisa desse suporte, desse apoio também, desse grupo de apoio para a tua dor também. Não é porque o outro está passando por um sofrimento muito intenso, por algo muito sério na vida, que você vai ignorar o teu sentir. Você também é importante, tá? Então, começa a observar isso. Você não é aquela pessoa que se esgota, aquela pessoa que fica um lixo depois de ajudar os outros e acha que isso é a maior prova de amor. Prova de amor para quem? Isso é a maior prova de desrespeito com o teu sentir. Tá? Então, ressignifica o que você está entendendo como amor. Porque se eu preciso estar no chão, se eu preciso estar esgotada, acabada, para que outra pessoa que eu amo esteja bem, onde que está o meu valor? De que forma eu estou me enxergando nisso? Então, assim, nós nos apoiamos, é uma compaixão compartilhada, é um suporte compartilhado. E quando eu não dou conta, eu recuo, entende? Lembrando que nós não estamos aqui para salvar ninguém. Como que você dá conta dos seus processos? Como que você dá conta do que você precisa passar, das suas emoções, das suas necessidades? Como que você está suprindo isso em você? Ou a tua vida está sendo uma eterna doação? É diferente você doar quando você está inteira transbordando e quando você está precisando, tá? Então, assim, sofrer junto não contribui, gente, sabe? De repente você faz isso por culpa,
Não sei qual é a sua dinâmica em relação com a pessoa que está sofrendo, então de repente você tem essa percepção de que você vacilou, que você falhou com essa pessoa e por culpa você está ali, sabe, se esgotando para ajudar essa pessoa, porque existe esse remorso, existe essa culpa do que aconteceu no passado, na relação entre vocês. Então, vá trabalhando essa liberação, essa autocompaixão, esse autoamor, essa autobondade também, para estar ali como apoio, mas sofrer junto não vai contribuir. É diferente de você sofrer junto em ressonância, ou seja, isso está espelhando algo que existe em mim e eu vou trazendo essa autocompaixão para mim e trazendo a compaixão para o outro. É diferente de você achar que é amor, você se esgotar, você estar mal, você se acabar para estar sofrendo junto com a pessoa. É diferente quando uma coisa vem em ressonância e outra é uma decisão que você toma de sofrer junto, tá? Então a gente pode sair dessa sintonia do sofrimento do outro fazendo esse processo de tentar resolver o meu problema, ou seja, eu tô aqui, ficou muito pesado para mim, eu recuo, olho para minha dor, olho para o meu sofrimento, olho para as minhas necessidades. Quando eu dou conta, eu aproximo novamente. Essa dança de que pesou, sobrecarregou, me afasto, né? Entro nesse espaço de olhar para mim e eu retorno, tá? Ou busco a rede de apoio, outras formas que você pode fazer também. Outro mecanismo também que existe, outra manobra, né, de tentar amenizar esse sofrimento, que é algo muito impulsivo. Eu era assim, até trouxe um livro aqui, O Palhaço e o Psicanalista. Nossa, falei em voz lenta, né? Como escutar os outros pode transformar a sua vida. Por quê? Porque pessoas que são muito solucionadoras, ou que tem esse impulso de querer resolver a dor do outro, ou que não consegue lidar com esse sofrimento, essa ressonância que está vindo da dor do outro, tem esse impulso, eu já fui assim, de ouvir sem querendo aconselhar, ouvir tentando resolver o problema da outra pessoa. Como eu falei, isso está trazendo tanta dor para mim que eu quero te tirar disso logo, sabe? Ou eu acho que o meu valor está ligado, está condicionado à minha utilidade, ou seja, se eu sou uma pessoa que resolve problemas, quer dizer que eu sou útil, eu me sinto amada, eu me sinto valorizada, entende? Que isso é o teu universo. E a pessoa que está vindo conversar com você, que está vindo falar sobre a dor dela, que está vindo trazer o que ela está experienciando, ela está trazendo, ela está, consciente ou inconscientemente, ela está esperando esse movimento de compaixão do seu lado também. Então, muitas vezes, esse impulso de a pessoa está falando, eu já quero interromper para aconselhar, ou eu já quero interromper para tentar resolver o problema, nisso eu acabo não escutando, eu acabo não sendo esse lugar de apoio e de segurança e de acolhimento. E pode observar que isso pode ser algo muito frequente se você tem essa tendência também. Então, entendendo que é um exercício que você precisa fazer, o outro está trazendo a dor, e enquanto ele vai trazendo a sua dor, você vai entrar nessa ressonância, mas o quanto você consegue conter esse impulso de vou aconselhar, vou falar o que essa pessoa deve fazer, ou tentar resolver o problema dela, sabe? Então, vá começando a exercitar ser escuta sem interromper, sabe? Eu vou permitir que essa pessoa fale, e se ela me perguntar, eu vou falar o que eu acho. Se ela me pedir ajuda, eu vou dizer de que forma eu faria ou de que forma eu posso ajudá-la. Porque muitas vezes essa pessoa só quer falar, ela quer trazer à tona e ela vai validando os sentimentos dela e ela vai processando, às vezes a forma como ela tem de digerir, de entrar em contato com essa dor e suavizar isso, é simplesmente falando. Isso não significa que quando alguém vem falar com você, essa pessoa esteja necessariamente buscando um conselho. Ela não está buscando a tua opinião, às vezes ela só quer falar. E o quanto você é capaz de conter esse impulso de falar algo sobre o que está acontecendo, sobre a dor do outro. Então, assim, é desconfortável estar na presença da pessoa, ouvindo, experienciando, entrando em contato com essa dor, sentindo junto a dor, né? E esse sofrimento empático, essa ressonância empática, ela traz à tona, como eu falei, medos, lembranças desconfortáveis da sua própria história. E como que você lida com isso? Então, para isso, né, primeiro seria você conter essa inclinação de tentar resolver, entendendo que esse é um movimento que partiu da pessoa e que, lógico, que está despertando coisas que não estão curadas ou dores, medos, traumas que estão em você, mas respeitar o tempo, o processo de cada um
E o que você pode fazer é entrando nesse estado de presença, sabe? Estar em contato, conectada consigo mesmo, ou seja, eu tô aqui interagindo com você, ouvindo o que você está falando, mas eu tô me conectada com o que está acontecendo internamente, esse estado de presença. Eu estou conectada com as emoções que estão vindo à tona. Só um pouquinho, gente, que eu lembrei de um negócio. Ah, tá na minha bateria que estava acabando. Conectadas com o que eu estou sentindo, como o que você está falando está impactando em mim, está trazendo à tona também dores e sentires. Então, assim, eu tô conectada com tudo isso, eu tô consciente do que está acontecendo e você pode começar a trabalhar esse movimento de ser compassivo consigo mesmo, no sentido de que, poxa, já vou falar sobre isso está acabando com minha vida, ouvir os outros reclamar, não consigo não dar minha opinião, tá? Então, assim, já vou falar sobre isso. Então, assim, seria esse movimento de ser autocompassiva de, nossa, isso também tá doendo em mim. E eu, como é que ela... bom, enfim, eu falei sobre isso nas lives dessa semana, sobre como você trazer essa autocompaixão, como você se acolher também quando tá difícil. E você começa a encontrar esse espaço amoroso, caloroso, acolhedor dentro de você, enquanto a outra pessoa vai trazendo. Ou seja, você tá ouvindo e conectada com a dor do outro e você tá acolhendo, fazendo esse movimento interno de acolher o que você está acessando também. É diferente de você sair desse lugar da mulher super poderosa que vai dar conta da minha dor e da tua. Não, eu tô aqui acolhendo a minha e tô acolhendo a tua. Se ficar pesado, eu recuo. Lembra que fala? Recuo. Então, assim, entender que a compaixão, ela permite que a gente cuide, que a gente vivencie essa dor com uma mais sensibilidade. Não é dizer que essa dor vai desaparecer, nem a minha dor, nem a tua, mas é em criar esse espaço de suporte e segurança enquanto nós estamos experienciando essa dor, certo? E outra coisa que você pode fazer seria então você escutar de uma forma corporificada, que seria o quê? Eu estou sentindo essas sensações, essas experiências no meu corpo, eu estou observando essas reações e eu contenho essa necessidade de dizer algo a respeito. Quando a pessoa termina, você pode perguntar, é algo que eu comecei a desenvolver, que eu perguntar de que forma você quer ser ajudado, sabe? Então você deixa a pessoa trazer, sai desse papel do salvador e quando ela pergunta como você quer ser ajudado? Ou você pergunta do que você precisa, porque quando você pergunta do que você precisa, a pessoa geralmente ela faz uma pausa, porque ela também não se dá conta do que ela está precisando nesse momento, mas ela se dá conta que ela tem necessidades ali que precisam ser supridas. Então são duas perguntas, porque ao invés de você entrar nisso de que isso é o melhor para a pessoa, ou que nem eu falei, às vezes você acha que o teu conselho é o que a pessoa precisa, e quando você sai desse espaço e você pergunta como você quer ser ajudada, você deixa que a pessoa traz o que ela está esperando, o motivo pelo qual ela falou com você. E aí ela vai falar, eu só quero ser escutada, ou eu preciso de abraço, eu preciso de colo. Ela vai trazer o que ela precisa. Então, assim, e você vai poder dizer se você tem condição ou não de dar o que ela precisa. É diferente de achar que você sabe já o que ela precisa, que você sabe o que ela está passando, que você tem a resposta e a solução para isso. Então, você entra novamente nesse momento de escuta para que ela traga, sabe, o que ela precisa e como ela quer ser ajudada diante do que ela está experienciando. Você entende, assim, que você devolve para o outro, no sentido de que eu ainda estou aqui nesse espaço querendo te ajudar, mas eu não sei de que forma. Então, assim, isso foi algo que eu comecei a exercitar na minha vida. Eu falei, gente, olha só como a gente comunica, como isso fica leve, como isso fica claro, porque às vezes você está se esgotando, sabe? Querendo achar soluções, saídas para essa pessoa. E essa pessoa, ela não está exigindo tudo isso de você. E não é assim que ela se sente apoiada, não é assim que ela se sente segura, não é assim que ela se sente amada. E quando você devolve essa pergunta para o outro, a pessoa vai trazer o que ela quer, o que ela precisa. E ela vai te devolver isso e você vai ter essa condição de dizer, isso eu posso te ajudar, isso eu não posso. Isso eu não posso, mas eu trago outras soluções. Tipo, outra pessoa pode, esse caminho pode te ajudar com isso, sabe? Então, assim, de repente existe essa tendência muito forte, essa responsabilidade que você assumiu para si de achar que você precisa estar ali. Você precisa dar conta disso. E às vezes você precisa ser muito sincero dentro do seu sentido e dizer, poxa, eu não sei lidar com isso, sabe? Eu não sei lidar com isso. Essa minha amiga mesmo, diversas vezes ela trazia as questões dela e eu sempre perguntava, do que você precisa? Dela já sabia que eu ia perguntar, dela já falava.
eu preciso de um conselho. E eu era muito sincera, eu dizia, Mari, eu não tenho como te aconselhar porque isso é muito distante de tudo que eu já experienciei. Eu não tenho como te falar porque assim, ela me enxergava como alguém muito conselheira, muito sábia, mas assim, o que ela estava experienciando era algo muito grande para mim. Eu não tive essa experiência na minha vida. Então assim, eu era muito sincera, eu dizia, Mari, eu não posso te aconselhar porque eu não passei por isso, eu não sei o que você está passando, e nem de longe eu sei dizer, sabe? Então assim, essa sinceridade que, poxa, eu não dou conta, mas eu tô aqui com você, sabe? Eu não tô te abandonando, eu tô aqui, eu só não sei te ajudar da forma que você precisa nesse momento. Mas de repente outra pessoa você pode encontrar isso em outro lugar, eu vou estar aqui com você nessa busca, entende? Então é essa sinceridade de que não é eu vou fingir que eu dou conta, eu vou falar qualquer coisa, é ser sincero, é ser transparente. A pessoa tem um estado de vulnerabilidade assim como você tem essa vulnerabilidade e o quanto você olha para isso como algo natural, sabe? Então são os papéis que você assume diante do outro. É a forma como você enxerga a dor e o sofrimento do outro, entendendo que você também experiencia isso. E de repente você pode começar esse movimento interno de que o que eu preciso quando eu estou experienciando uma dor, como eu quero ser ajudado. De repente você não tem essa consciência também. E você vai dessa forma inconsciente, automática, robótica, em direção ao outro também, ignorando o seu sentir e as suas necessidades. Então assim, o autoconhecimento ele vai trazendo essa libertação e outras formas de enxergar a mesma possibilidade, porque você vai experienciando na prática como é para você. Então, quando você está passando por momentos de dor, você não tem condição de dar para o outro algo que você não tem. Isso em todos os aspectos, no amor, na ajuda, na dor, na compaixão. Como que você se acolhe, como você experiencia a dor? E como você leva isso para o outro se você não sabe se acolher, certo? Como que você identifica as suas necessidades quando você está passando por um sofrimento, certo? Então assim, como que você quer se mover na direção do outro, entendendo que você tem essa solução, que você tem essa resposta, se quando você se encontra no momento de dor, você não está ali, você não está ali por você não está ali se apoiando, você não está ali sendo colo para a dificuldade que você experiencia. E todo mundo passa por isso. Não tem como você passar por uma vida sem sentir dor, sem ter dificuldade, sem precisar da ajuda dos outros. E é por isso que nós nos conectamos, porque eu não dou conta de tudo. Então, nisso que eu não dou conta, eu preciso do outro. E de repente o que eu dou conta é algo que outra pessoa precisa. E assim nós vamos formando essa teia, essa humanidade, essa compaixão compartilhada. E é assim que nós nos conectamos nas nossas vulnerabilidades, nas nossas competências, nas nossas necessidades. Então, sai desse papel da pessoa que precisa dar conta de tudo. A pessoa que ela está sempre dando conta de tudo, a pessoa que sempre está ocupada com a vida dos outros, na verdade, ela está fugindo da vida que ela deseja viver, certo? Então, assim, observa se também você não se coloca nesse movimento. Eu estou tão disponível para todo mundo, mas estou indisponível para mim. Eu estou sempre tentando salvar, ajudar todo mundo, não porque eu estou bem, mas porque eu não quero olhar para a minha dor, eu não quero olhar para a minha vida, para as coisas que eu preciso consertar em mim, né? Então, observa isso também, que de repente esse movimento que você entende de compaixão, de generosidade, pode estar sendo sim um mecanismo de fuga das coisas que você precisa lidar na tua vida, e é diferente. Alguém me pede a minha ajuda e eu estou aqui como suporte dentro do que essa pessoa precisa e não do que eu acho que ela precisa, e eu estar sempre buscando, sabe? Eu sou aquela salvadora. Minha mãe fala, eu sou o burrinho de Jesus, ela diz, quando ela entra nesse movimento, sabe? Então, você não é salvador. Como que você está lidando com a tua vida? Como que você está lidando com as suas questões? E às vezes é preciso ser sincera. Eu faço isso várias vezes. Às vezes as pessoas vêm pedir ajuda para mim e eu falo, eu não posso te ajudar agora. Eu não posso te ajudar agora. Isso não é porque eu sou ruim. É porque eu estou sendo sincera, eu não estou dando conta da minha vida, eu não estou dando conta do meu sentir, eu não estou dando conta da minha dor. Como que eu vou fazer? Como que eu vou te ajudar? Entende? Então aquela história das máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, é isso mesmo. Primeiro em você, quando você está bem, você vai. E se você não estiver bem, você diz com toda a sinceridade, eu não tenho condição de te ajudar agora. Isso não quer dizer que eu não te ame, isso não quer dizer que eu não queira que você esteja, não desejo que você esteja bem. Quer dizer só que eu estou precisando de mim. Eu estou precisando desse recurso que eu sou e que eu tenho, sabe?
Então, seria isso, olhe com muita sinceridade para o teu movimento de estender a mão e de ajuda também. O quanto você está passando por cima de coisas que são necessárias, de dores, sofrimentos e feridas que existem em você. Se você não está fazendo esse movimento, na tentativa também que existe, isso é muito grande, né? No sentido, essas pessoas agradadoras, essas pessoas que têm medo de... Ai, poxa, tinha outro livro que não está aqui para mostrar para vocês. Essa coisa de querer agradar também, sabe? Se você está entrando nesse espaço de ajuda, porque é o que você espera receber. E se é o que você espera receber, você precisa comunicar. Eu preciso disso, sabe? E não achar que o que você está fazendo pelo outro está ficando claro, está ficando óbvio. E em outro momento você vai esperar receber isso dessa pessoa também. E aí você entra, olha só, como ajuda, pode estar mascarada várias coisas por trás desse movimento da ajuda. Então assim, poxa, isso é sincero dentro das suas condições que você tem de ajudar, isso é sincero dentro do teu sentir. Ou por trás, sempre muito inconsciente, a pessoa que ela está nesse movimento de agradar constantemente, de repente ela não se dá conta que ela está usando isso como uma moeda de troca, de que eu faço isso para me sentir amada, né? Eu faço isso para eu entrar em contato com o meu valor, sabe? E é diferente de eu estar nesse apoio porque eu estou conectada com esse movimento, esse sofrimento e entrando no movimento de compaixão. Então, são várias percepções que você precisa trazer para a tua vida para observar como você se coloca nesse papel de ajuda também. Se você está em condições de entrar nesse papel de ser esse suporte ou se você está usando isso como um mecanismo de fuga do que acontece internamente, certo, gente? Então, eu indico esse livro também, tá? Do psicanalista, o Palhaço e o Psicanalista, principalmente para quem trabalha com isso, né? Então, assim, é mesmo a vivência de um palhaço, realmente um cara que trabalha com um palhaço, e um psicanalista, como é o processo de escuta para os dois e como o que eles percebem, é muito interessante, tá? E é um exercício mesmo, esse conter, esse impulso de dar um conselho, esse impulso de interromper a pessoa que está falando, esse impulso de achar uma solução para a dor e o sofrimento do outro. E é muito legal, tem uma frase que eu já falei para vocês que eu sempre fico procurando, eu nunca achei, eu vou pulsar no material em cima do meu guarda-roupa só para achar essa frase, porque ela se encaixa em várias coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, várias percepções. E eu não lembro nem de quem que é, enfim, eu vi num curso essa frase, eu anotei, eu já procurei no Google, não achei. Mas é algo assim que diz mais ou menos, a ideia é mais ou menos assim, que o maior gesto de amor e de respeito que eu posso fazer pelo outro é eu partir do pressuposto que eu não conheço você. Por mais que a gente conviva por muito tempo, por mais que a gente tenha muita intimidade, quando eu me abro para o que você experiencia, para o que você compartilha e para essa conexão acontecer, eu saio desse óbvio que eu já sei o que você vai dizer, eu já sei o que você sente, eu já sei as suas reações. Então, assim, eu me abro para te conhecer de verdade. Dessa forma, a gente se conecta com mais intensidade, com mais profundidade. E esse movimento de ser apoio para o outro também entra nisso, de que eu me abro para conhecer a tua dor, eu me abro para ouvir a tua dor, mesmo que eu tenha passado por um momento semelhante. A nossa dor não é igual, são intensidades diferentes, o teu sentir é diferente do meu. E eu me abro para te enxergar de verdade, eu me abro para te escutar de verdade, de coração, e não com a minha cabeça, certo, gente? Então, assim, é uma percepção diferente que você pode trazer para estar disponível para os outros, sem se perder de si. Como eu falei, você é tão importante quanto o outro, não é porque o outro está passando por uma dor mais intensa que o que você está experienciando precisa ser ignorado, sabe? Então, assim, traga esse olhar também da mesma importância, da mesma prioridade, do mesmo carinho e cuidado com você, assim como você tem com as pessoas que você ama. Onde você se coloca, sabe, nas suas relações, qual é o papel que você vem assumindo. E isso pode estar afetando diretamente a sua autoestima, o seu merecimento, o teu amor próprio, a forma como você se trata. E entendendo que essa relação que a gente vai, toda essa dedicação, essa entrega que a gente tem com os outros, ela também é necessária na sua relação consigo mesma. Porque é você com você até seu último suspiro. Então, como você está criando esse lugar agradável, esse lugar amoroso, esse lugar de segurança dentro de você para passar pelos momentos desafiadores que a vida vai te trazer, sabe? De acessar a dor e encontrando esse suporte dentro de você quando a dor vier. Então, assim, é uma consciência, é uma percepção que você precisa começar a trabalhar
para que isso seja leve, o teu caminhar seja leve. E ser leve não é não ter problema, não é ter dor, mas é ser leve no sentido de que eu enxergo isso de uma outra forma agora, sabe? Eu enxergo isso de uma maneira que eu dou conta, que é possível eu experienciar e sentir e acolher. E diante disso, eu quero até fazer o convite para vocês que o próximo Mergulhando em Si, que é uma jornada que eu faço de empoderamento a partir do autoconhecimento com mulheres, vai começar na terça-feira agora, no dia 3 de novembro, e as inscrições vão até amanhã. E essa jornada onde eu vou compartilhando essas percepções diferentes, como você trazer o que você experiencia para a sua prática, como você ir trazendo o seu autoconhecimento como um caminho de transformação da forma como você se enxerga, da forma como você se relaciona, da forma como você toma decisões na vida. E o Mergulhando em Si, ele acontece em 8 encontros, então a jornada ela dura um mês, é online, ao vivo, que eu faço pelo Zoom. Essas aulas ficam gravadas e você tem acesso a elas por mais 30 dias. E o tema desse próximo Mergulhando em Si vai ser o amor próprio. Então, como você sair dessa necessidade de estar sempre agradando, como você acolher as suas imperfeições, como você se enxergar de uma forma mais segura, como você também encontrar esse espaço amoroso dentro de você. Enfim, são 4 aulas ao vivo que eu faço para trabalhar essas percepções. Nessas aulas você tem abertura também para trazer a tua experiência, o que você está passando, o que você está sentindo. Então, no começo e no final da aula, eu deixo esse espaço aberto. E eu faço 4 aulas de conexão com o teu feminino, com o teu sentir, ou seja, para você desenvolver essa consciência, esse estado de presença, como você acolher as tuas emoções. Então são meditações que eu vou fazendo ao vivo também, são vivências femininas para você se conectar também com esse aspecto vulnerável que existe em você. Então a jornada do Mergulhando em Si vai começar no dia 3 e as inscrições elas estão abertas até amanhã. Então se você se conecta com esse chamado, se você sente que você está pronto para começar, se enxergar e se tratar de uma outra forma, entre em contato comigo pelo direct que daí eu mando as informações para vocês, certo? Então tá bom, gente? Obrigada pela presença de vocês e amanhã tem a última live dessa maratona que eu quis trazer sobre essas formas de você se tratar com mais carinho e mais cuidado.